Professora Joy Palmer, coordenadora da Biblioteca e Serviços de Arquivos do MIMAS. O MIMAS é um núcleo de pesquisa da Universidade de Manchester, associado ao GISC. Eu estive lá com o Evaristo, e eu acho que vai ser muito bom para a gente, principalmente aqui no meio acadêmico, de a gente pensar em novas pedagogias para a utilização dos acervos digitais. Eu gostaria então de convidar a professora Joy Palmer, que a gente tenha um bom dia. Obrigado. Então, eu gostaria de agradecer ao Ministério por me convidar para estar nessa conferência bem emocionante. Tem sido uns dias bem interessantes. Eu vou tentar falar relativamente devagar e dar algumas pausas para que eu possa ser traduzida mais efetivamente. Mas, por favor, me perdoem se eu esquecer de fazer isso, porque não é meu jeito natural de falar. Eu também vou me manter no script que eu preparei e que eu também não normalmente faço, então eu normalmente não falo demais e sou fácil de seguir. Então, como podem ver pelo título de meu discurso, o escopo do que eu vou falar é bem amplo. Estou usando a metáfora de ecologia em vez de infraestrutura. Como é mais leve e orgânico de descrever as nossas organizações e como interagem umas com as outras no contexto da rede maior. Primeiro, o que eu irei discutir vários tópicos que espero que sejam relevantes e de interesse para todos. Primeiro, eu vou falar sobre como temos dando suporte a GISC e a museus e arquivos e bibliotecas na Inglaterra para abrir arquivos e dados de cultura popular, e também sobre o potencial de abrir métodos e dados ao público e fazer essa distribuição tanto a usuários quanto máquinas, sobre o papel dos usuários e a mídia social e os novos módulos de participação que já ouviram nessa conferência e que talvez com a demonstração, se possa usar toda a tecnologia, eu falarei sobre as tecnologias, sobre aumento de realidade, suporte de aprendizado e outros suportes digital. E terminarei com algumas coisas importantes sobre as implicações de galerias, museus e arquivos, como eu vejo. Primeiro, um pouquinho sobre minha história e minhas informações. Eu trabalho em Minas, na Universidade de Manchester, e sou presidente da Biblioteca e Arquivos. Eu tenho 2 papéis e também trabalho com marketing e pesquisa. O marketing tem vários serviços de pesquisa para a educação, fazemos isso para a DISC e também para o Conselho de Pesquisa da Inglaterra. E vocês vão ouvir mais sobre isso, sobre Norman Wiseman. Ele fala sobre o GISC. Então, por exemplo, nós damos vários tipos de livros em forma digital que podem ser pesquisados em mais de 350 tipos diferentes de livros e jornais, inclusive todos aqueles digitalizados pela Microsoft da Biblioteca da Inglaterra. Outros serviços incluem a biblioteca e arquivos que podem ser procurados pelas bibliotecas da Inglaterra e arquivos para que estudantes possam encontrar conteúdo. E também temos o DORM, que é também um repositório para colocar e compartilhar recursos de educação. Então eu preciso mencionar especificamente minha colega Jackie Corder. Preciso mencionar minha colega Jackie Carter, que dirige o WORM e que dirige os estudos no Minas e também dirige o trabalho de aumento de realidade que será apresentado hoje.
Então, primeiramente, irei falar sobre as iniciativas da Inglaterra. Vocês podem saber mais neste endereço. E o foco dessa iniciativa, que foi fundada pelo GISC, é criar uma ecologia de metadados que fosse possível de ser buscada por toda a Inglaterra. E um pouco de histórico. Em 2008, o GISC juntou um grupo de experts que eram stakeholders de várias faculdades e instituições da Inglaterra, que definiram essa infraestrutura por todo o Reino Unido. E se tivéssemos que começar de novo, o que faríamos se tivéssemos que começar do zero com a nossa infraestrutura? O que faríamos? Então, neste grupo tinha muita discordância entre os tipos de estrutura e modelos e a visão. Mas havia o acordo de que deveria haver metadados que deveria ser tirados por vários silos e ser disponíveis para vários tipos de outros sistemas, bibliotecas, museus, arquivos, etc., todos juntos. E a visão, que não é tão simples, era para que os pesquisadores do Reino Unido tivessem acesso flexível e contínuo a todos os arquivos, coletivamente e integradamente, em toda a rede, de forma aberta e sustentável. Então, como podem ver, é bem complexa e não muito fácil de lembrar. E não muito fácil de conseguir completar. Então, houve o acordo sobre o papel da internet e acreditamos que a visão somente será encontrada se for possível encontrada por pesquisas públicas e serviços especiais e agregações, e o conteúdo possa ser compartilhado por redes compartilhadas, tipo Facebook e Twitter. Eventualmente, esse grupo transferiu o nome para uma iniciativa de descoberta. Então, em vez de infraestrutura, virou um ecossistema, porque a infraestrutura sugere que impõe uma estrutura modal em todos os sistemas de museus, bibliotecas e arquivos, o que não é muito desejável ou fácil. Então, nosso desafio coletivo era como criar um ecossistema onde componentes de nosso conteúdo pudessem interagir como um sistema fluido de transações e dados. Então, a iniciativa de descoberta em dados abertos e metadados foi uma tática que foi descoberta de modo fácil e que simplesmente tem intenção de melhorar o impacto através de todas as livrarias, arquivos e museus, em todos os seus recursos. E para deixar disponível livremente e inovativamente para ser usado por pesquisadores, professores e serviços, etc. E para que nosso serviço fosse descoberto pela internet, algo que todos nós usamos, essa tática é relevante a todos aqui. Mesmo que nossos desafios em que se tornem abertos sejam diferentes. Então, como chegamos a esse ponto? Um modo no qual trabalhamos para chegar nesse nível é mudar nossa linha de pensamento. O que tentamos fazer é mudar um ethos ou uma ideia para instituições e fundos de corpos de fundos, né, instituições de fundos. E por parte desse trabalho se tornou muito claro sobre o que significa aberto, porque aberto é um desses termos que é usado muito e se diz isso é aberto, aquilo é aberto, mas estamos sendo bem específicos na palavra aberto. Então, por exemplo, é ter os pontos legais resolvidos. Não é simples, mas para metadados não é tão complicado. Então,
Uma ideia usada pelo Discoveries é usado o princípio de metadados, que foi desenhado por indivíduos principais e instituições no Reino Unido, incluindo a livraria na Inglaterra, os arquivos nacionais, a Biblioteca Europeia, cabeças de universidades e bibliotecas de pesquisa. Então, várias pessoas de níveis altos concordaram com esses princípios, e vou falar mais sobre esses princípios em alguns momentos. Gostaria de construir um movimento contínuo nesses princípios, com o consenso de todos, minimizando o risco dessas instituições querendo deixar seus dados abertos. Então, pudéssemos dizer aos seus gerentes e donos que isso é o que todos estão fazendo, que a BBC está certa, que os arquivos nacionais, então nós devemos fazer também. Então, construir a comunidade. Então, os princípios são relativamente simples. Temo que vocês não consigam ler muito bem, mas é recomendado que as instituições e agências devam adotar uma abertura por padrão. Não comecem por que abrir, mas sim por que não abrir, presumindo que os metadados são abertos, a não ser que exista motivos para que sejam fechados. Instruímos que todos esses dados abertos não se restringam a licenças, mas que sejam licenças abertas que se encaixem aos seus propósitos. Muitas instituições dizem que é aberto, mas não dizem até que ponto, o que dificulta os inovadores e usuários. Então, na maioria das circunstâncias, os padrões e princípios de dados abertos e licenças, ODC, PDC, GPL, são quase todos iguais, como as Common 00 e outros. Então, para que possamos evitar que se prolifere as próprias licenças individuais, porque queremos usar na internet, então essas licenças rapidamente vão criar problema. E aprendemos com lições difíceis sobre criar nossas próprias licenças, de que todas na Europa estavam de acordo ao uso restrito, estava aberto, mas não para uso comercial, e no final pareceu bom, mas de repente percebemos que não podíamos colocar na Wikipedia. Porque, por exemplo, a Wikipedia permite propagandas, então realmente limita a oportunidade de usar no sistema aberto do ecossistema. Então acabamos por preferir o menor número de fronteiras possíveis. Também estar aberto significa estar aberto às máquinas, ou seja, que as máquinas possam lê-los. Então, esse ecossistema é heterogêneo, feito de vários tipos de conteúdos, formatos, esquemas, e temos que aceitar tudo isso, e é orientado a recursos e não a dados, sobre dados e recursos e não sobre como você vai construir isso. Tem que ser flexível sobre os tipos de serviços que você tem e não simplesmente no serviço, mas no tipo de dados que esse serviço oferece. Também sobre como esses dados são agregados e se validam através de identificadores gerais, através de SEO, que é a otimização de pesquisa desses mecanismos de busca. Para a maioria de nós, não chegamos lá ainda, especialmente por vários serviços que eu rodo, mas isso é o que temos aspiração de fazer. E também temos material aberto, metadados aberto, e qual é o valor disso tudo se o ecossistema não for usado? O Rick Spolak, do sistema de Open Knowledge, falou que não simplesmente devemos abrir esses conteúdos em metadados, mas devemos criar ferramentas e valores para que essas pessoas os usem. Estamos num momento importante de transição entre simplesmente pegar os dados e criar mecanismos para esses dados, de forma que esses dados possam ser
transformados, compartilhados e integrados. Na Inglaterra e na Europa temos problemas com a recessão e cortes nas nossas rendas, e quando eu faço reuniões, a primeira coisa que pergunto é qual que é o caso de negócio, qual que é o valor. E uma das perguntas que fazemos é qual é o caso de negócio para dados abertos. E é muito difícil responder, porque não existe nenhum negócio de caso singular. E é difícil quantificar e dar medida a esse valor. E vamos falar mais disso mais tarde. Mas os dados abertos dão oportunidade para melhorar o impacto de nossos dados e o impacto de nossas coleções. E permite que os dados sejam disponíveis abertamente e fáceis de serem acessados. Então, nossa meta é publicar sem restrições e cada vez mais amplamente em ecossistemas diversos. Então, a iniciativa de descoberta tem por meta facilitar o envolvimento entre vários ecossistemas e também não só sobre nós criar conteúdo digital, escrevendo metadados e colocamos por aí. Esse é a linha comum, mas estamos falando de uma rede em que qualquer um pode adicionar valor. E isso pode ser bem específico, com um contexto específico, e talvez que muitas vezes nem podemos antecipar. E para alguns de nós pode ser bem difícil falar sobre esse problema de conveniência, de contexto, se é coisa boa, por que os recursos não estão sendo tão vistos, etc. Mas temos que trabalhar com essas visões o máximo possível. Significa que temos que repensar nossos próprios valores como instituições culturais e que podemos pensar em nossos próprios princípios e propósitos. E falamos ontem sobre os princípios da biblioteca no mundo digital, e estamos todos fazendo isso. E jornais e jornalistas e transmissões, não estamos sozinhos. Então, uma área que trabalhamos muito no último ano foi com o DISC, foi sobre abrir os dados e incentivar a inovação e novos modelos. Acabamos de liberar estudos de casos e potenciais, e esses são feitos para um público não técnico, para desmistificar alguns dos aspectos técnicos do que estou falando. Então, eu não sou muito técnica também, posso dizer. Então, eu imagino que se eu consigo entender, provavelmente outros também. Então, fala sobre o que é um API, por que precisamos nos importar com o API, etc. Um dos nossos casos de estudo é sobre um museu em Amsterdã que desenvolveu um sistema bem robusto de API e metadados, e que se tornou um gateway para desenvolvedores para conseguir conteúdo e informações em tempo real, e que permitiu também desenvolvedores e aplicações que fossem construídas com base nesse programa. E cresceu de forma não prevista. Então, essa infraestrutura foi feita de forma que possa ser reusada sem duplicação de conteúdo, e o sistema permite que se registre, gerencie e se faça disponível via internet ou telefones, e metadados disponíveis a outros desenvolvedores em outros lugares para que possam ser desenvolvidos fora do sistema do museu. É algo que o Wolfgang estava falando ontem sobre um servidor cultural. É um princípio parecido até um certo ponto. Então, com o Minas, temos trabalhado com 8 instituições culturais, trabalhando com seus APIs, por exemplo, o Museu Imperial, o Museu em Vitória, e pedimos ao DISC que desenvolvesse um exemplo de como seria possível fazer dados disponíveis através dos princípios de Discovery. Então, isso foi
relacionado à Primeira Guerra Mundial, porque o centenial está chegando e vai haver muito interesse público nesse assunto. Então desenvolvemos um API de internet e duas companhias digitais privadas desenvolveram front-ends e aplicativos que usam esse API em Manchester e estão baseados nos Estados Unidos e em Londres. E há muito que posso dizer sobre os prós e contras dessa estratégia, mas não há tempo suficiente. Mas isso eu posso dizer, que temos aprendido cada vez mais como comunidade, é que a API é tão bom quanto os dados que provê. Um API não será usado a não ser que os dados tenham boa qualidade e sejam fáceis de usar. E agora é ótimo dizer que temos uma API, pode usar, mas o tempo irá dizer se esse API é realmente um benefício, porque apesar de ter vários APIs, existem dados horríveis que estão escondidos. Então, metadados de qualidade ainda são importantes, apesar do que podemos ouvir por aí. Então, existem vários tipos de opções de aplicações que podem ser usadas com esses API. E esses dados e imagens podem ser usados. E não estamos falando só de imagens de alta definição, mas estamos falando de qualquer imagens, tipo Pinterest ou outro programa. Se isso é uma agregação de informações por múltiplas organizações, particularmente nesse caso sobre comida na Primeira Guerra Mundial, dizendo como, aqui um exemplo de como metadados podem ser bem fracos ainda, mas pode ser interessante. E descobrimos também que o uso de API não dá um resultado muito grande de resultados, mas Mickey Mallory experimentou com vários tipos de layouts e é como se fosse a colagem mostrada ontem, mas a diferença aqui é que você pode clicar numa imagem e você pode encontrar onde essa imagem se originou e de qual instituição. O design também tem a opção de personalizar o conteúdo e fazer caixas com o seu próprio conteúdo. Isso dá oportunidade para melhorarmos os dados e aumentar a quantidade de metadados, a informação recebida ou descrições, ou talvez suplementar as descrições originais. E isso é importante porque descobrimos que os metadados originais eram bem simples, não havia muito e tinham falta de detalhes. Então, alguns de vocês podem estar familiarizados com o HistoryPin, que é um processo de crowdsourcing que está sendo bem conhecido internacionalmente, que permite que as pessoas coloquem dados no mapa sobre lugares e pesquisas, talvez parecido com outras iniciativas de cartografia que vimos ontem. O HistoryPin oferece alternativas de explorar coleções de história, então é diferente do que estamos acostumados a dar a nossos alunos acadêmicos. É um jeito diferente de explorar o conteúdo e permite que as pessoas adicionem suas próprias descrições, suas próprias imagens, contem suas próprias histórias, além do conteúdo oficial que veio da instituição. E é um jeito fácil e prazeroso de usar. E tem tido muito sucesso com vários indivíduos por todo o mundo. Então é claro que quando falamos sobre crowdsourcing, os que têm maior papel são as mídias sociais, especialmente aqueles que criamos nós mesmos. E para o que vai ter sucesso, na verdade, ainda não sabemos. Mas os principais integrantes são aquelas mídias sociais, o Facebook, Twitter, etc. E nesse contexto, é necessário que sejamos capazes de manipular e compartilhar esse conteúdo entre vários grupos e criar metadados que não podemos prever, ou usar conteúdo gerado. E esses metadados estão relacionados ao seu próprio contexto de uso e talvez uma época específica, tipo a Olimpíadas de 2012, a Inglaterra contra o Brasil, e a Inglaterra
ficou surpresa ao ganhar o jogo. E eu acho que essa imagem fala mais do que 1000 palavras. Mas, durante as Olimpíadas, a BBC encorajou muito o uso da participação de mídias sociais e estava muito fácil de compartilhar informações nessas mídias. E eu podia ler um item num blog sobre o jogo e, de repente, eu poderia compartilhar meus próprios comentários e pensamentos com todos os meus amigos. Oh, meu Deus, foi o que eu escrevi. E é claro, eu posso fazer isso cada vez mais com qualquer conteúdo que eu encontro pela internet, incluindo galerias, bibliotecas, arquivos, museus, e posso tirar do contexto e dizer algo não relacionado, ou bobo, ou idiota, ou talvez colocar de outra forma. Eu posso dar minha própria visão ou impressão desse momento ou o fato histórico. E muda, na verdade, o que é certo. Quem é que julga? Mas o fato é que para esses de nós que estamos em instituições culturais é que não sabemos com certeza o que está acontecendo especificamente. E é um desafio grande mostrar o valor desse nosso conteúdo, porque é difícil entender o impacto dessas mídias sociais. Então, todas essas mudanças têm sido mostradas a várias instituições e têm mostrado mudar a nossa visão. E temos a ideia de que agora precisamos todos participar e temos que incentivar a participação social das pessoas, que elas interagem umas com as outras, com recursos culturais que lhes interessam. Mas isso significa que simplesmente devemos dar ferramentas sociais nas nossas interfaces, e o que descobrimos no Reino Unido é que existe evidência significativa que, em termos de crescer suas próprias visitas online, os seus hits e integrar mídias sociais, não tem diferença nenhuma, e eu acho que isso é importante de considerar. Voltando às mídias, às ferramentas de mídias sociais, isso foi relatado pela Corte 24, que existe uma ênfase desproporcional em projetos de mídia social, ao invés de otimização de pesquisa, ou de mídia social ou móveis, que tem, na verdade, crescido mais entre as pessoas. Então ficou claro que o uso de mídias sociais são somente eficazes quando usados como uma tática estratégica, com metas e princípios. Então temos que gerenciar e cuidar. Por muito tempo tivemos que pensar que se construirmos, as pessoas vão ver, mas não é exatamente dessa forma que funciona. E para mim tem sido interessante pensar que se talvez isso se aplica ao Brasil, se existe uma diferença cultural de participação na mídia social e usar a cultura, essa ideia toda tem base na Europa, então é interessante comparar. Então agora vou mudar um pouco de marcha e vou tomar um pouco de água. Estou bem no tempo. Então, o próximo projeto que vou falar não é diretamente relacionado ao Discovery ou aos dados abertos e à iniciativa Metadados. Mas eu acredito que, no entanto, é muito relevante. Estamos mudando do nível alto e macro para uma ideia mais específica. E muitos dos problemas que vou falar aqui são específicas aos usuários e o contexto do usuário. O uso de novas tecnologias para ajudar o uso e a difusão
a transformação e também os desafios para as nossas próprias estruturas digitais e as nossas próprias culturas digitais e atitudes. Então, aumento de realidade. Ainda tem uma hora de ficção científica e muita gente fala, mas aqui está a realidade do Conselho Jedi aumentada com a presença digital do Yoda, por exemplo. Esse é um exemplo ficcional, mas resume a realidade aumentada até um certo ponto. Mas o que é a realidade aumentada? Realidade aumentada em ambientes significa objetos reais no ambiente, em linha com objetos virtuais e que interagem em tempo real. Então, é a interação entre o real e o digital. Aprendemos que, por causa de desenvolvimentos grandes em celulares e aparelhos móveis, a realidade aumentada tem um potencial de ensino muito maior, especialmente para conteúdo e contexto. Mas aumento de realidade não é nenhum tipo de panaceia ou cura. Então, temos, no entanto, que resistir um pouco a esse uso de tecnologia, senão nos tornamos excêntricos. Mas o aumento de realidade emerge, como muitos dizem, vai chegar em 2 a 3 anos a ser usado por todos. E temos que começar a pensar e planejar estrategicamente. Então, o aumento de realidade, AR, já existe há algum tempo, mas mudou de um tempo para cá de como uma brincadeira para um potencial aumento. Potencial melhora nos últimos tempos. Então, o uso de realidade aumentada tem melhorado a interação entre os celulares e computadores, melhorando a expectativa de acesso à informação e novas expectativas para o aprendizado. Deixa eu falar um pouquinho sobre o projeto Scarlet, que significa coleções especiais de vida, usando aumento de realidade em aprender e ensino. E só essa semana recebemos mais sobre isso. E trabalhamos bem perto com o Joe Rylance, a livraria de Manchester, que é uma das mais importantes coleções de livros e manuscritos no mundo. E no presente, os estudantes podem consultar livros raros em sistemas isolados e controlados. E essas bibliotecas têm vários materiais que também estão sendo digitalizados e tem sido muito infamiliar para estudantes visitar essas instituições quando os alunos só estão acostumados com a vida online. O projeto tem a ideia de melhorar esse projeto com uma mistura de um time entre universidades, o que é bem incomum. Então temos estudantes, palestrantes, especialistas de conteúdo, especialistas de tecnologia, etc. Então, como meus colegas não puderam estar aqui, vou usar a oportunidade de mostrar foto deles para introduzi-los. Aqui na esquerda, Mark Ramirez, que é o desenvolvedor de AR, a Gayle Armstrong, que tem no departamento de palestras, e a Laura, que gerencia o projeto. E também temos a diretora, Jackie Carter, e John Hodgson, que é o curador dos arquivos e coleções especiais. Então é uma mistura bem diferente nesse grupo que fez que tivesse sucesso. Então o primeiro exemplo que vou descrever a vocês é o uso de manuscritos bem antigos de comédia, usados pela biblioteca. Os estudantes fariam cursos sobre poemas italianos antigos, e tinha 10 poemas muito importantes que eram usados, que tinham bastante contexto histórico, entre 1472 e 1555. Então vou mostrar a vocês um vídeo curto da experiência do usuário.
Can I track that? Yeah, there we go. I don't think you can hear it. Okay. Espero que eu tenha uma demonstração real. Então, em outros exemplos, os alunos estavam fazendo um curso sobre, dentro de estudos clássicos de mundo grego-romano, com peças com o livro de João. Vou mostrar para vocês como pode ser usado. Então, vou mostrar algumas coisas. Então, tenham um pouco de paciência. Então, como estou usando cordões, não é um exemplo normal, mas vamos tentar. Isso funcionou mais cedo, mas a tecnologia era para ser minha amiga, mas só um momento. Agora tudo bem, então. Vamos ver como vai acontecer. Eu estou tentando mostrar como isso funciona, como vimos nos dias. O usuário, ele vai até a loja, ele faz o download do aplicativo. Se você está buscando o aplicativo, ele é gratuito e fácil de fazer o download. Os usuários podem digitalizar um código de barras, que é o que estou, e se puder achar. Aí vai.
Eu acabei de digitalizar o código de barra, acreditem. É muito fácil utilizar, mas eu sempre esqueço onde fica a câmera, então... Obviamente, eu não pude trazer o fragmento comigo hoje, então eu digitalizei tive que digitalizar o fragmento, utilizar o código de barra para ter a informação. Se eu puder levantar, mostrá-los do meu iPad o fragmento, vocês... Está um pouco... Você pode ver, por exemplo, que as partes que estão faltando estão em grego antigo. Você também pode ter uma tradução. A tradução em inglês do fragmento, você pode ir e voltar por o inglês para a tradução em inglês. Ele também fornece material contextual. Provê também alguns comentários. Isso dá um exemplo, é claro, quando você usa essa tecnologia normalmente, você não está usando cabos e demonstrando isso se torna um pouco mais amigável para usar. O que eles têm feito recentemente é mostrar, você não precisa segurá-lo, você simplesmente captura e deixa. O aplicativo funciona de uma maneira muito parecida. Vai. Tratamos tudo isso como um experimento. Deixa eu voltar para a apresentação agora. Tratamos tudo isso como um experimento e os estudantes e os professores nos disseram que gostaram e não gostaram. Porque temos que tomar cuidado que a tecnologia não fique no meio do caminho. Aí está. Temos que ter cuidado que a tecnologia não fique no caminho e atrapalhe. Então é muito novo e o time está trabalhando bastante para avaliar. Então não é só uma piada, existem benefícios que estão emergindo e os estudantes estão aprendendo. Então, por exemplo, os estudantes podem ver e até tocar os manuscritos e podem também interagir com outro material ali mesmo. Outros textos podem ser mostrados em contexto e podem ser explorados, os estudantes podem trabalhar no seu próprio tempo. E descobrimos que originalmente a tecnologia e o conteúdo gera curiosidade e envolvimento. Mas o que eu acho que é muito importante, especialmente para os palestrantes acadêmicos, é que a realidade aumentada faz com que os estudantes abracem o objeto real num ambiente virtual. Então não é simplesmente um pedaço de papel. Poderia ser, existem outros casos, mas proporciona envolve os estudantes a novas perspectivas e posições. Então, o time da Minus está trabalhando agora em compartilhar o que aprendemos através desse projeto Scarlet, e isso volta a pressão de melhorar o investimento e os fundos. Por exemplo, o time está trabalhando com a Universidade de Sussex, que tem um arquivo de observação e é massivo, e eles desenvolveram um AR que é usado para explorar artefatos dos anos 80, e os estudiosos desenvolveram ferramentas para que possam ser usados em outros aplicativos. Então, alguns de vocês, se tiverem interesse, várias das ferramentas estão disponíveis, os prós e contras, fazer e não fazer, e várias coisas, como por exemplo, o que não fazer. Então, as lições desse trabalho. Primeiro, em termos de estratégia, o uso de tecnologia aumentada tem que ser
levada pelo contexto e pela estratégia. Começando pelo desejo de aprender mais, envolvido pela realidade melhorada. Depois, pensando o que você quer que a pessoa aprenda ou alcance. E tecnologias. Esse projeto é uma junção de vários tipos de funções e especialidades para que fosse um sucesso. E sustentabilidade. Infraestruturas precisam ter liberdade de modelos e estruturas. Então não é só um projeto de realidade melhorada, mas sim como nossas infraestruturas podem dar suporte para os diferentes casos de usos, também para os casos de internet, ou usos de móveis, etc. Eu estou terminando, eu prometo. Então, nossos desafios. Eu acho que como comunidade, uma comunidade internacional, todos temos sido confrontados pelo crescimento exponencial da internet e a nossa dificuldade em acomodar esses novos workflows e tipos de tecnologia. E isso tem sido uma mudança de visão. No Reino Unido, descobrimos que temos nossos próprios tipos de organizações e ideias que são barreiras contra essas estratégias digitais. Muitos sistemas técnicos que foram implementados dificultando que seja submetido o conteúdo e gerenciado, e tudo até agora, todos os sistemas de gerenciamento não permitem atualização, e isso é um problema fundamental. Em termos de infraestrutura institucional, experts de mídia ou marketing ou de compartilhamento têm que se juntar. Eles não são funções separadas, precisam estar juntas. E essas iniciativas digitais não podem competir pelos recursos, por exemplo, do que vem da biblioteca ou dos recursos físicos. Então, não podemos perpetuar a mentalidade do físico e do digital e fazer com que isso nos impeça a crescer. Devemos usar a tecnologia para que melhore a colaboração e o uso de conteúdo para um uso mais completo da tecnologia e dos recursos em todos os sistemas de canais, e não só em quiosques, em telefones celulares, internets e mídias sociais, mas também de modos não digitais, como exibições permanentes e temporárias, e textos, e todos têm que ser integrados e trabalhar juntos. O digital é só um canal, do mesmo modo que uma exibição é só um canal. Então, com isso, irei concluir, e obrigado por ouvir a mim, falei muito, eu acho. Alô. Bom, a gente só tem a agradecer a Joy por essa palestra. Assim como vocês viram, a nossa intenção aqui era demonstrar as possibilidades que surgem quando você consegue integrar esses vários acervos. E como a Joy bem colocou, assim, até uma situação que eles vivem agora lá no Reino Unido, a necessidade de você demonstrar o business case, ou seja, quais os efeitos que isso vai gerar, né? Porque não adianta nada a gente estar digitalizando e isso está digitalizado e não criar nenhum efeito na sociedade. Então aqui eu acho que foi uma boa demonstração de como isso pode gerar outras possibilidades. Lembrando aqui até do projeto do Ministério da Educação sobre os tablets, né, que estão sendo de alguma forma pensado, avançado. Ou seja, se você não tem nenhum projeto de conteúdo para isso, qual o sentido dos tablets, né? Então, como uma política, de repente, está andando por um lado e faltando pelo outro. Mas cabe a nós, gostei muito quando a Joy falou dessa
comunidade internacional, porque realmente isso passa a ser um problema de articulação internacional, a questão dos padrões, a questão das licenças, né? Então, acho que, puxa, muito obrigado, Joy, porque foi realmente, a sua palestra contemplou muito bem assim tudo que a gente queria colocar. E a gente tem tempo aqui para uma conversa, ou seja, vamos... alguém quer levantar alguma questão? No início nunca quer, depois todo mundo quer falar, né? Mas enfim. Bom, primeiro agradecer a sua palestra, acho que foi muito esclarecedora para todos nós. O Brasil hoje tem um desafio muito grande, os números daqui são muito grandes, quando falamos de 200 mil escolas na rede pública, mais de 2 milhões de professores, e existe um projeto hoje que é destinar um tablet para cada aluno, e o nosso desafio é exatamente isso, como aproveitar essa possibilidade, como você apresentou hoje, da realidade aumentada, mas nós precisamos também construir uma articulação, não é, para que todos os criadores de conteúdos usem os protocolos enfim, os metadados necessários para que isso possa acontecer. A minha pergunta é, como que o MIMAS hoje tem uma ligação com as outras universidades no mundo afora? De que maneira a gente poderia construir no Brasil uma conversa entre os centros de pesquisa e como isso foi criado dentro do Reino Unido, de maneira que a gente pudesse pensar numa solução aqui para o Brasil. Thank you, Americo. Thank you. Obrigada, Américo. Estou sendo traduzida conforme eu falo, então é interessante. Então, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que este tipo é um passo muito importante, porque nós temos que ter um diálogo aberto e eventos como esse tomam muito tempo. Eu acho que muitas iniciativas como a Europeana e a DISC, a Biblioteca Digital, coisas que precisam ser feitas e que estamos fazendo também, não há uma resposta única para que nós possamos decidir a missão e as estratégias que precisam ser tomadas. Isso vai numa direção diferente da nossa aproximação. É diferente um pouco da europeia, americana, mas nossa técnica, em parte, é diferente porque nós estamos de uma maneira mais sustentável e as pessoas nos perguntam como isso é feito e nós tentamos manter o diálogo sempre aberto. Mas a mídia social, apenas para este tipo de coisa, é muito variável. Nós podemos clicar muito facilmente nas conversas, e isso pode ser transformado e pode ser conectado internacionalmente. Isso nos permite que nós nos juntemos e nos dar mais uma base maior para a discussão e para que nós possamos nos unir e tratar de assuntos mais difíceis e complexos. Bom dia. Eu queria entender um pouquinho melhor essa aplicação da realidade aumentada. Pelo que eu entendi, é um jeito, quer dizer, ele funciona presencialmente, porque é um jeito, de alguma maneira, de criar hiperlinks ou hipertextos em cima de objetos que são considerados simbólicos, ou seja, um livro que ele em si tem um significado como objeto, e aí o estudante olha aquele objeto e tem mais informações.
Se foi isso que eu entendi, que é o uso da realidade aumentada com approach pedagógico para o acesso a um acervo, que é um acervo físico, eu queria entender se isso vocês fizeram só um piloto, ou se vocês realmente fizeram uma aplicação, e se fizeram uma aplicação, se vocês têm alguma avaliação de que maneira isso ampliou, vamos dizer, a compreensão. E, por último, se essa aplicação foi feita, em que nível ela foi feita? Foi com pesquisadores, efetivamente, ou com crianças de escola? It's still a pilot, so still very... Isso ainda é um piloto, então está numa fase de experiência, mas o time de desenvolvimento, eles estão... Se você for até o blog deles, você pode ter mais informações sobre como a realidade aumentada está começando a ser utilizada em escolas e também em museus, em lugares desse tipo. E estamos nas fases iniciais de inovação. Mesmo até hoje, você pode ver como a tecnologia está no caminho mas as ferramentas estão sendo desenvolvidas de uma maneira interativa, em consulta com os alunos. Isso leva os acadêmicos a entenderem como eles podem atingir este nível, esse resultado de compreensão. Não se trata apenas de... Não apenas de ver o objeto e traduzir o objeto, mas pode ser muito mais que isso. Pode ser entender como o objeto é inserido neste contexto cultural. Sendo na instituição ou na web, meus colegas podem explicar um pouco melhor a parte mais específica, mas estamos aprendendo e compartilhando nossos aprendizados conforme nós falamos. Eu não sei se isso responde a sua pergunta, mas tem muito de eficiência e tem muitas coisas estão sendo compartilhadas. Ainda serão cometidos muitos erros durante esse trabalho, mas há muito trabalho ainda para ser feito quanto aos museus, e essas experiências são muito importantes. Mas a pergunta é como fazer isso de uma maneira que enriqueça a nossa área? Isso responde a sua pergunta até que ponto? Someone more? There? Bom dia. A pergunta já foi até respondida nessa primeira pergunta da colega, mas eu queria saber, de repente, um pouco mais de detalhe, né? Como que os museus britânicos, né, estão inseridos nessas tecnologias, qual que é a participação, quais são as iniciativas, os projetos envolvendo mais especificamente museus. E mais especificamente até essa questão da realidade aumentada, né? Eu vejo uma aplicação muito interessante na área de museus, mas também percebo que existe também uma certa, pode-se dizer, resistência ou medo, né, de tecnologia, de aplicação dessas tecnologias. Então, queria ter uma ideia de como que vocês estão lidando com isso na Inglaterra, enfim, as experiências de vocês nesse contexto. Okay. Eu estou tentando encontrar um website.
Há vários órgãos no Reino Unido que podem se unir e explorar um pouco mais dessas questões. Alguns deles são mais ativos, que você possa ter ouvido falar. Isso envolve muitas pessoas que estão explorando esse tipo de pergunta que você está fazendo. Qual o papel da mídia social nos museus e como nós podemos desenvolver a realidade aumentada no campus. E não há um único jeito de fazer isso. Eles estão se reunindo para conversar mais sobre essa possibilidade. E alguns exemplos que estão começando a acontecer. Um ótimo artigo sobre isso que eu li recentemente, é sobre a realidade aumentada no Museu de Ciência. E isso dá uma descrição muito boa sobre as instruções específicas. Mais uma vez, se você for até o blog e você se inscrever na Team Scarlett, nós estamos constantemente compartilhando esse tipo de coisa. Eu gostaria que houvesse um tipo. As pessoas estão realmente inspiradas a explorar as possibilidades. E as pessoas dos museus estão se reunindo com outros grupos como humanidades digitais, os acadêmicos, professores. Se trata de unir essas pessoas e discutir, ok, como vamos trabalhar. E também tem que ser avaliado para não simplesmente jogar esse tipo de tecnologia e falar, tá bom. Dar um iPad para os alunos é ótimo, mas como a escola vai usá-los? E na Universidade de Manchester, todos os alunos de medicina estão usando. E a universidade disse, por quê? Por que nós estamos fazendo isso? O que nós estamos fazendo para tornar o iPad para os alunos? O time do MIMAS está trabalhando com a universidade e a equipe médica para trazer materiais para os alunos. E o iPad ele é relevante, mas não se trata apenas de um web browser ou de um iPhone. Mas isso deve ser explorado. Isso responde a sua pergunta? Eu acho que é interessante aqui para o nosso evento, que acontece na universidade, na Brasiliana, a gente conhecer um pouco sobre como o MIMAS na Universidade de Manchester funciona, ou seja, que arranjo é esse, quantas pessoas estão lá. Eu acho até interessante explorar uma outra questão que, por coincidência, né, em relação até à palestra que a gente teve ontem sobre humanidades digitais, que a Joy, ela lá em Manchester, ela está responsável por desenvolver o currículo, a ideia de um departamento de humanidades digitais. Então, essa conexão aqui com a universidade, afinal de contas, o que é o MIMAS, quantas pessoas estão reunidas nisso, qual é o papel, enfim, não sei se isso é mais uma palestra que seria, mas enfim, qualquer aspecto que você puder adiantar nisso seria interessante para a gente. Put it to us. What can you explain to us? Let me check that. Nice to know more about how MIMAS works. Okay. You know, it's a research sector in the university, and somehow you're managing to do innovation. And I mentioned also that you are in charge of developing the idea of the digital humanities department, which is something that we are interested in that too here at the university. Yeah. Okay. So MIMAS is a little unique. There's another centre called EDINA in the UK.
Okay, so we have 60 people. Nós temos 60 pessoas, tecnólogos, arquivistas, bibliotecários, ciências sociais, dados de ciências sociais, onde há 20 anos, que tem mais ou menos uns 20 anos, e nós com nossa expertise, nós temos muitas pessoas trabalhando no... Nós estamos investindo dinheiro nos projetos para trabalhar com isso. Então o DISC pediu que nós fizéssemos esse tipo de coisa e nós ficamos muito felizes em fazê-lo. Esses fundos de inovação estão se tornando cada vez menores por causa da recessão. Então, as facilidades digitais, até o GIST está parando de fazer, como na Universidade de Manchester. As facilidades humanas é um modo de melhorarmos nossos relacionamentos dentro da universidade e usar as humanidades digitais como uma ajuda para trazer todos os diferentes departamentos juntos, de pesquisa e de estudantes, porque existe muito interesse nas humanidades digitais e nas pesquisas interdisciplinares. Os conselhos e fundações estão indo atrás de desafios de dados. Então fomos junto com a universidade para ajudá-los a fazer melhor uso de nós, se isso fizer sentido. Eu acho que isso deve ter sido bem difícil para o tradutor, então desculpe. Bom, então é isso. Thank you very much, Joy. It was a great conference, and thank you for coming to Brazil to talk with us. Obrigada.